Olá, amados. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os irmãos da Igreja Evangélica, né, dos nossos irmãos assembleianos, nossos irmãos. Essa semana eu fiz uma enquete, deixei na página do Facebook. Deixei no Facebook nessa enquete. Durante anos e anos eu tenho recebido algumas perguntas, né? Por que Deus, uma das perguntas que mais algumas vezes pergunta e algumas vezes também uma afirmação mesmo, né? As pessoas falando de Deus ter proibido o homem lá no jardim do Éden de ter comido do fruto da árvore do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal. E então várias vezes eu ouvi esta afirmativa de que Deus havia proibido o homem de comer desse fruto. Então essa semana eu fiz uma enquete, né, e pedi que algumas pessoas deixassem a opinião se realmente Deus havia proibido proibiu o homem de comer desse fruto, né? A Bíblia diz que Deus criou o homem, o homem estava no jardim, e Deus disse que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, ele poderia comer livremente. Mas Deus fez uma observação, uma restrição. Ele disse que poderia comer livremente de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, várias vezes eu ouvi pessoas dizendo que Deus proibiu o homem de comer desse fruto. Eu vou ler a passagem que está aqui, está em Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, e o versículo 16. Como eu estou com a Bíblia judaica, né, eu vou ler o versículo para vocês diretamente na Bíblia judaica, que está escrito assim: Adonai, Deus, né, deu à pessoa ou ao homem esta ordem: você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que comer dela, com certeza você morrerá. Né? No dia em que você comer dela, com certeza você morrerá. Mas a questão que eu deixei foi o seguinte: eu quis enfatizar a questão da proibição. Se Deus proibiu ao primeiro homem, a Adão, de comer daquele fruto, né? Durante tempos, eu sempre tenho ensinado que Deus não proibiu. Interessante que de um certo tempo para cá, durante bastante tempo eu orei a Deus, porque eu nunca fui de engolir qualquer informação. Eu nunca fui assim uma pessoa de engolir qualquer explicação sem fundamento. Quando eu tenho dúvida acerca de uma coisa, eu vou pesquisar, eu vou analisar, eu vou buscar
informações mais precisas, mais coerentes, para poder não ficar falando besteira, para não ficar ensinando coisas que na verdade eu também não sei, né? Ou seja, se eu não sei, eu busco aprender. Eu não gosto de ficar ensinando só para mostrar que sei, sem na verdade saber a fundo, saber ao certo aquilo que eu estou explicando. E eu sempre orei a Deus pedindo, né, resposta de algumas coisas, algumas passagens bíblicas, e é justo isso, né? Em Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus, estão com Deus. Deuteronômio 29. Mas Jeremias 33:3 diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se eu não sei, é justo que eu pergunte àquele que sabe, e ninguém sabe tanto quanto Deus. Eu costumo dizer que Jesus, ele costuma explicar coisas complicadas de um modo tão simples, que a pessoa que tem menos estudo compreende com facilidade, e alguns homens conseguem explicar coisas tão simples de modo tão complicado que até mesmo os mais sábios dos homens teriam dificuldade de entender. Então, esse tema sobre a proibição, eu nunca fui de ver Deus como alguém que proíbe o ser humano de fazer alguma coisa. Se nós analisarmos o texto de Gênesis, nós vamos ver que Deus não proibiu Adão de comer daquele fruto. Por quê? Eu nem vou usar tantos versículos bíblicos, eu vou trabalhar mais com a lógica, trabalhar mais com uma lógica simples mesmo. Por que Deus não proibiu? A proibição, ela tem um tom mais ditatorial, né? O ruim da gente começar a pensar em Deus como aquele que proíbe, que nós começamos a pensar em Deus como um ditador, começamos a pensar em Deus como aquele que dá uma ordem e o homem tem que obedecer cegamente, o homem não pode dialogar com Deus. E nós vemos em alguns exemplos que servos de Deus conversaram com ele, dialogaram com ele, e até em alguns pontos até Deus mudou de ponto de vista. Eu disse numa frase que Deus, ele muda. A questão é que Deus, ele não muda porque erra. Ele muda quando eu reconheço que estou errado, ou então quando eu endureço o meu coração e não quero reconhecer que estou errado. Então Deus ele muda nessas questões, né? Como funciona uma proibição nesse caso? Suponhamos assim, vamos supor que Deus chegasse para Adão e dissesse para Adão, a conversa entre Deus e Adão foi assim: Deus chegou para Adão e disse: olha, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, você não deve comer dela, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá, né? Nós já sabemos que o salário do pecado é a morte. Depois que o homem desobedeceu e pecou, a morte entrou para o ser humano, né? Então, assim, só que para ter sido uma proibição, Deus teria que ter chegado para Adão e dito: olha, Adão, não coma. Mas Adão, suponhamos que Adão questionasse: mas eu não posso comer por quê? Aí Deus responderia ditatorialmente, ele diria: olha, não come porque eu não quero que coma. Mas suponhamos que
Adão ainda insistisse em questionar, mas por que eu não posso comer? E Deus diria, olha, porque eu não quero. Eu já falei com você que não é para você comer, não é para comer e pronto, eu não quero dar explicação. Então isso seria uma proibição, seria algo ditatorial. Mas Deus não, Deus, quando disse para Adão não comer, ele explicou para Adão por que Adão não deveria comer. Ele disse a Adão, olha, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Se você comer não só a morte física, como a morte espiritual também. E a ênfase nessa questão do fruto não recai tanto sobre o fruto no sentido literal, mas sim no fruto da desobediência, né? Adão desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus disse para ele não fazer, ele foi e fez. Então, a ênfase ela recai sobre o fruto da desobediência, ao fato de Adão ter desobedecido uma ordem de Deus, né? Mas ele não foi uma proibição, tanto não foi que, quer dizer, no caso Eva e posteriormente Adão, eles comeram também, né? Agora, eu aprendi, tenho aprendido bastante com os judeus messiânicos, os judeus, posso dizer que são os judeus evangélicos, porque creem no Evangelho, creem, né, no Messias, no Mashiach, em Jesus. Não vejo razão para que eles não crescem dessa maneira. Afinal de contas, quem escreveu os Evangelhos, quem escreveu tanto a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e a Taná, ela vem deles. Então, lógico que eles creem no Messias. E tenho aprendido com o Mateus Zandona, o Roche Mateus Zandona, o Rabino Marcelo Guimarães, Roche Jorge também, que ensina muito bem. E eu aprendi o que eu já sabia, mas precisava de uma confirmação, né? No hebraico não existe a palavra proibido. No hebraico não existe a palavra proibido, tá? Se você quiser eu repito. No hebraico não existe a palavra proibido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 e 13, ele deixa isso claro. Ele disse, olha, todas as coisas me são lícitas. Lícito é o mesmo que possível, é o mesmo que permitido. Ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convém fazer, porque é permitido fazer, não significa que eu tenha que fazer, né? No entanto, nada é proibido, não é proibido. Eu obedeço a Deus, não por medo, porque Ele me proíbe de fazer as coisas e porque Ele me proíbe, Ele coloca medo em mim, eu vou fazer por medo de sofrer consequência, por medo de ir para o inferno, por medo disso, por medo de perder a salvação. Se você obedece a Deus só por medo de ir para o inferno, por medo de perder a salvação, nós somos bem mesquinhos mesmo nessa questão. Então, assim, Deus, Ele não proíbe. A Bíblia não é um livro de proibições. Você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas te convém fazer. Todas as coisas são permitidas, mas porque é permitido não significa que eu deva fazer. Então Adão, Deus simplesmente deu uma ordem, né, para ele. Deus dialogou com ele, falou, Adão, ele deu uma explicação. Ele disse, olha, não coma, porque no dia em que der a comer, você certamente vai morrer. E é o que aconteceu com ele. Ele desobedeceu uma ordem de Deus, né, uma ordem direta. Como eu já disse antes, a ênfase não recai tanto sobre o comer o fruto em si, mas ter desobedecido, que é o fruto da desobediência que levou Adão a pecar. Existe um versículo que eu aprendi faz um tempo, que eu acho interessante essa explicação desse versículo,
que diz assim, é simples essa questão. Um servo, né, que servia ao seu senhor em Israel, e depois ele teria, né, durante 6 anos, no 7º ele teria liberdade. Mas suponhamos que ele serviu aquele senhor e ele gostava de servir aquele senhor, o senhor era um bom senhor, então ele pedia que o seu senhor furasse as orelhas dele, e a partir de então ele era um escravo livre. Ele servia ao seu senhor por amor, não mais por um salário, não mais por uma obrigatoriedade, por uma obrigação, mas por amor. Ele servia a Deus livre agora. E da mesma forma, a nossa vida cristã também não é uma vida cheia de proibições, não é uma vida, é muito ruim, é muito mesquinho a gente achar que Deus é um Deus ditatorial que fica proibindo coisas. Não, eu posso fazer o que eu quero, agora não me convém fazer tudo o que eu quero, só me convém fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou seja, se eu for comer, se eu for beber, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para a glória de Deus, né? Então, eu não posso começar a ficar pensando que Deus vive proibindo as coisas, proibindo que eu faça as coisas, porque a minha vida cristã vai ser muito mesquinha. Então Deus, ele não proibiu, ele advertiu Adão, deu uma advertência que se ele comesse, ele sofreria graves consequências, como sofreu, né? Mas assim, ele não foi um ditador, ele explicou, ele deu explicação para Adão, que se ele comesse, ele morreria como morreu, trouxe o pecado, trouxe